Presidente, no alto da sabedoria de um operário que chegou a presidir esse país, o primeiro presidente a conhecer em profundidade a dor e a delícia de ser brasileiro, eu aqui repito as palavras de Luiz Inácio Lula da Silva, quando diz que muitas vezes, ao abrirmos as folhas e as páginas de um jornal, a gente tem a impressão de que o Brasil está mergulhado em um profundo caos. É como se nada estivesse dando certo neste país. É como se não estivéssemos tirando o povo brasileiro da pobreza. É como se não tivéssemos tantos programas implementados pela presidenta Dilma Rousseff e, recentemente, quando a presidenta Dilma assegura as condições de aposentadoria para as pessoas com deficiência, para além de todos os planos, para além do Brasil Sem Limites, para além do Brasil Carinhoso, para além do Brasil Sem Miséria, e todos esses programas, hoje mesmo, estão sendo feitas a emissão de posse de uma série de terras dos quilombolas, mostrando que este país tem história, e que a história é o universo de realização, de reconhecimento humano. Negar a nossa história, que passa pela nossa africanidade, que passa pelo respeito e o débito que temos com a população indígena, é negar a nossa própria condição humana. Por isso digo que tem razão o presidente Lula ao dizer que, ao abrir as páginas do jornal, muitas vezes temos a impressão que há um Brasil que está expresso nestas páginas e um Brasil real. Um Brasil real. Dizem que o Brasil não está cumprindo as suas metas fiscais, mas o Brasil de Lula, o Brasil de Dilma, que é o Brasil do povo brasileiro, é o Brasil do povo brasileiro, é o Brasil que está olhando para a sua própria história, que está olhando para o seu próprio povo. Este Brasil de Lula e de Dilma, o Brasil do povo brasileiro, nunca deixou de cumprir nenhuma meta fiscal. Falam de uma inflação galopante, inclusive criando um clima de histeria para que nós possamos, enfim, produzir uma inflação pela insegurança que está estabelecida e está se buscando construir. Mas a inflação está controlada. A inflação está controlada. Falam que nós temos um país que perdeu a credibilidade internacional, mas esquecem de dizer como se deu a concessão do aeroporto de Confins ou como se deu a concessão do aeroporto do Rio de Janeiro, onde nós tivemos um superágio estabelecido para dizer que há sim confiança neste país. Por isso tem razão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando diz que o Brasil que está sendo retratado e que tentam impor a realidade, transmutar a realidade do povo brasileiro e tentam criar de forma fictícia um Brasil que não existe. Esse Brasil está à beira do caos, o que não corresponde à realidade desta nação que está deixando a miséria para trás. Está deixando a miséria para trás. O Brasil da igualdade. Por isso aqui lembro as palavras do governador Marcelo Deda, quando dizia do impacto do slogan da presidenta Dilma Rousseff, quando dizia o país rico é o país sem pobreza, dizia Marcelo Deda, do alto da sua sabedoria. Marcelo Deda, que tem nos deixado tanta saudade e que neste momento me solidarizo inclusive com a sua família. Mas dizia ainda Deda, nesta solenidade, este velho do Restelo, a voz do medievo olhando o Renascimento, é uma figura que não desapareceu da nossa história. E se refere a Camões, quando retorna ou quando fala de um velho que lamentava os infortúnios do expansionismo de Portugal. E ele dizia, ele é o portador do atraso em cada movimento de mudança e de ruptura. Ele continuará olhando para o Senhora, odiando o presidente Lula, criticando, cobrando e exigindo. E nós, presidenta, dizia Deda, do alto da sua sabedoria, e nós, presidenta, seguindo os versos de outro grande português, o Pessoa, que colheu a frase do general Pompeu de Roma e pôs no seu poema, nós
inflaremos a alma como a vela latina e deixaremos que o vento das mudanças nos puxe e nos conduza e diremos: a história não existe para registrar as lágrimas do velho do Restelo, mas a frase que nos estimula: navegar é preciso, viver também é preciso, e vencer os desafios que o Brasil tem hoje não é apenas preciso, é possível. É possível, porque quando alguém faz como a senhora e transforma um desafio pessoal num desafio da nação, e transforma o desafio da nação no slogan do governo, aí, presidenta, a política reencontra a sua razão de ser. A política se transforma no instrumento de ir alargar o possível. Que viva o povo brasileiro. São as frases de Marcelo Deda, que também dizia em determinada ocasião, deputada Mauri Teixeira, dizia que o que me alegra de estar inaugurando uma obra não é o fato em si de estar inaugurando uma obra, é porque todas as vezes que inauguramos uma obra para o povo, a gente vê o sorriso do povo. E dizia Marcelo Deda, a política é o exercício da construção dos sorrisos de um povo que foi tão massacrado pelas histórias de Casagrandes e senzalas neste país. Para encerrar, senhor presidente, solicito que sejam registrados nos anais desta sessão este discurso de Marcelo Deda. E aqui venho e me somo a tantos brasileiros e brasileiras, a todos os petistas e petistas, para dizer que há determinadas pessoas que passam pela terra e ficam porque nós aprendemos a ver o mundo, e eu diria, a ver o exercício da política, a ver o exercício dos movimentos que fazem com que percebamos as correntes que nos prendem, que aprendem ou que ficam na forma como nós aprendemos a ver o mundo a partir do seu exemplo e a partir da sua própria existência. Por isso encerro dizendo, Marcelo Deda deixará muita saudade, mas fundamentalmente fará com que nós tenhamos a consciência que tem razão Drummond quando diz que a saudade não é o exercício da ausência, mas da presença, porque ele vive em todos os sorrisos do povo brasileiro, com os feitos dos nossos governos e da sua própria história e da história do Partido dos Trabalhadores.